Om Tadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. Dando continuidade aqui, né? Não somente, né, o mundo ao nosso redor, ele pode ser usado, né, os diversos aspectos físicos, materiais, como símbolos da glória do Senhor, né, aspectos do Senhor, mas também as coisas a nível do mundo sutil, né? E aqui ele fala sobre até mesmo cada um dos nossos órgãos de ação e de recepção, né? Os órgãos dos sentidos, são governados por leis, né? Qualquer coisa na criação que você mencionar, saiba que existe a lei, essa inteligência que governa isso, né? São leis inexoráveis que estruturam e permitem, regem, né, esta ordem aparente, que é incrível, né? É muito incrível quando a gente começa a estudar esses ensinamentos do Vedanta, né? Porque desdobra claramente o modo qual tudo isso é projetado e sustentado por puro Sattva Guna, essa energia que nada mais é do que a causa inteligente de tudo, que sustenta inteligentemente tudo, é tudo ordenado, né? Nada é por acaso. E todas essas leis, elas não são realmente, as leis é que governam tudo. Aqui o Swami nos lembra que todas essas leis, elas são governadas, né, por um determinado princípio, né? Existe um princípio inteligente por trás das leis, né? Ah, não, existem as leis, mas as leis são leis inertes, são energias, né? Mas existe um princípio inteligente que governa as leis que, por sua vez, estruturam toda a manifestação, né? Estruturam o corpo-mente do indivíduo, né? Os três corpos, é tudo governado por leis. As leis são inertes, mas existe um princípio que é senciente, o princípio Satchitananda, que governa tudo isso. Esse é chamado no Vedanta de princípio governante, tá? Tudo na nossa experiência humana é governada por leis, né? A gente conhece as leis do trânsito. Quando nós entramos em contato com os Vedas, a gente começa a conhecer as leis kármicas, né? O que é as leis do karma? Ações e seus resultados, né? Existem leis que governam tudo isso. E essas leis existem, elas são leis inertes, são sencientes. Existe um princípio que é senciente, que é pura inteligência, que governa todas essas leis. Qualquer objeto na criação, até mesmo esses objetos mais sutis, né, como princípios e leis, são governados por esse princípio Satchitananda, né? A gente precisa desse princípio Satchitananda que preside, né, todas as leis sob as quais, todas as leis que são governadas por este princípio inteligente. É preciso dar dois passos. De objeto a objeto, eu preciso ir de um ponto A a um ponto B. Daquela lei para a inteligência que governa essa lei. Unindo tudo isso, dizemos que todo objeto é governado por uma Adhisthana Devata, uma divindade presidente, né?
Então, essa inteligência no âmbito da nossa cultura védica, né, eu considero minha cultura védica, porque eu não nasci no âmbito desta cultura, mas eu aprendi, desenvolvi a capacidade de apreciação por ela, né? Tudo é observar, é governado, né, por este Adhisthana Devata, a divindade presidente, né, que preside tudo, né? Então, nós vimos Bhumi, a Terra, tem uma divindade que representa, né, as leis que governam esta Terra, né? A água também, existe uma divindade que representa as leis que governam a, a água, né? Na cultura védica, cada letra do alfabeto representa um devata, uma divindade. Cada órgão do nosso corpo físico representa também um devata, né? Porque por inteligência, né, o organismo humano é composto por diversos, né, partes, órgãos, né, etc. Eu não sou uma pessoa da ciência médica, né, ou científica, mas tudo isso é governado por uma inteligência, né? Ela se manifesta como princípios e leis, né, físicas, anatômicas, éticas, morais, né? Você jamais consegue inventar realmente nada novo. Se você inventa um rádio, né? O rádio já existia potencialmente, como nós sabemos, né? Ele funciona devido a esse conjunto de leis que a gente precisa de, né, compreender. Aí, no momento que você compreende aquelas leis, aí você tem um determinado fenômeno, né? Que tal qual o rádio, né? Ou a televisão. Tudo isso são sets de leis inteligentes que governam tudo, né? Cada uma dessas leis que governam é chamado de um devata. Os devatas, ou um deva, todos os devatas são aspectos de Ishvara. Todo o devata, todos os deuses, né, como apresentados nesta cultura védica maravilhosa, né, de tirar o chapéu, nada mais é do que diferentes aspectos de Nirguna Brahman, se manifestando como Saguna Brahman e ainda se desdobrando como uma infinidade de devatas, né, que são aspectos deste Saguna Brahman. Tudo isso vem a compor a inteligência total, né, de, de Saguna Brahman, cuja natureza é Nirguna, livre dos gunas. Quando a gente diz que a realidade absoluta é Nirguna Brahman, se Nirguna Brahman é livre dos gunas, então ele é além da inteligência, do conhecimento, da ignorância, né? Da inteligência, da burrice, né? Por isso que quando a gente define realidade, a gente só pode definir como consciência e existência de natureza una, sem o segundo. Não existe. A questão de inteligência e ignorância não ocorre dentro do âmbito de Nirguna Brahman, né? A inteligência total de Saguna Ishvara, né? Que é feito a partir dos três gunas. Então, nós temos deuses, devatas, para tudo, né? Nós temos o deus da fama, e se você diz, tem o Kirti, né, que significa o deus da fama, este deus da fama também é governado por leis e princípios. A deidade que preside, né, este princípio da fama é chamado de Kirti Devata. O que é uma
essas leis, essas deidades, elas são inteligências, são leis precisas, né? Ninguém se torna famoso por acaso. A pessoa pode se tornar famosa por uma questão kármica, sem ser uma pessoa brilhante, em qualquer que seja o âmbito de conhecimento, né? Tem muitas pessoas que se tornam famosas sem serem realmente pessoas brilhantes. Mas tudo isso é perfeito dentro da equação kármica, né? A fama também é governada por esses princípios. E a deidade que preside a fama é chamada de Kirti Devata. Você quer ser famoso? Tudo bem. Então você invoque Kirti Devata. Porque esse mundo aqui, essa manifestação aqui, ela está presente para que a gente possa crescer, mas a gente chega aqui, né, numa condição de ignorância total a respeito da nossa real natureza, que é além da fama. A gente é aquilo que, além de todos os pares opostos, mas porque a gente sofre de um sentimento em geral, né, de um sentimento de inadequação e inferioridade, e a gente vê determinadas pessoas desfrutando de um status de fama, né? Aí a gente deseja fama, sem saber que a fama vai tornar as coisas mais difíceis. Aí o que que o sistema Ishvara fala? Ah, você quer fama? Tudo bem. Eu estou aqui para realizar todos os seus desejos até que você compreenda que existe somente um desejo que irá te satisfazer, que é o desejo por moksha, né? Por autoconhecimento e moksha, né? Então, tudo bem, é como se os seres humanos fossem crianças e o sistema Ishvara nos permite tudo, nos oferece até mesmo divindades que possam talvez ser invocadas para facilitar o ganho dos meus desejos, né? Como a fama. Então, você quer ser famoso? Né? Então, Kirti Devata. Ah, mas eu não sei não, bababá. Eu já tentei de tudo, eu estou ali ligadinho, coladão com Kirti Devata e não estou ficando famoso. Então, de repente, não tem jeito. Nem ele vai dar jeito, porque o seu processo kármico não prevê a fama nesta vida. Você pode fazer o que quiser, você não vai ficar famoso. Mas continue lá. A vida continua em outros nascimentos. Kiti Devata. Quem quer ser famoso, ah? Vamos ser honestos aqui. Betânia quer ser famosa? Não? Acho que nem famosa, professora, e nem invisível. Nem É, visível? nem invisível, né? Não. Nem famosa, nem invisível. Quero ser o que eu sou, normal. Aí ele fala aqui sobre a memória, né? A memória é uma outra faculdade governada por diversos conjuntos de leis. Essas leis são leis neurológicas, né? O Swami Paramarthananda, ele dá umas viajadas no campo da ciência, ele é um estudioso em geral, e aí agora ele traz as leis neurológicas. Se você tiver um problema de conexão neurológica, né, a memória, de repente, ela falha. Você vai esquecendo as palavras, vai esquecendo as coisas passadas, e você acaba vivendo uma dificuldade que é a perda de memória. A perda de memória é aceitável numa idade mais avançada, mas se ela ocorrer numa idade ainda que nós devemos trabalhar e produzir, você se torna uma pessoa, né, incapaz realmente de navegar nesse mundo, né, que se tornando sempre mais difícil. Alguém foi ao médico dizendo: Eu estou com amnésia. O médico disse: Primeiro pague a minha conta. Ali está ali, ó, R$ 500 na porta. Pague a minha conta, porque você pode perder a memória e na saída do consultório você vai dizer assim: Mas que consulta? Eu nem vi esse médico.
Portanto, a memória é uma faculdade importante que é governada também por algumas leis, né? Leis físicas e leis mentais. Então, Medha, o princípio da inteligência, não sabemos por que os cérebros são muito inteligentes, não sabemos por que alguns cérebros são mais burrinhos, né? A gente não sabe, a ciência ainda não sabe. Mas os Vedas dizem que isso não ocorre acidentalmente. Cada alma individual recebe o seu instrumento de experiência a cada nascimento, e o experiente, esse objeto de experiência, o corpo, mente, sentidos, né? Ele é desenhado de acordo com nossos méritos kármicos, né? Ah, mas eu nasci tão burrinho. Espera o próximo nascimento. Enquanto isso, vai para a escola, começa a estudar, vai se desenvolvendo, né? Mas nada ocorre acidentalmente. Existem leis que governam todos os âmbitos da experiência humana. Existem devatas, que são representados por devatas. E as orações dos Vedas servem para isso, são dirigidas a cada um desses devas, que é onisciente e toda auspiciosa, deusa do conhecimento. Esse é o Deus, né, que a gente mais gosta, né, o Deus do conhecimento, aquele que lá corroborar, como é que se diz mesmo? Esqueci essa palavra. Corroborar. Aquele princípio que irá corroborar na remoção de todos os obstáculos, né, entre eu e um conhecimento devido, né? Então, eu vou invocar a deusa do conhecimento que venha favorecer os meus esforços, né, no ganho do Yana, do Atma Yana. Que nós que estamos impotentes e perdidos neste mundo, usando pensamentos e palavras inadequadas ou inapropriadas, né? Agora, como resultado do seu deleite em nós, torne-nos pessoas brilhantes, inteligentes e iluminadas, né? E também capazes de expressar a verdade com nossos heróicos filhos ou discípulos, né? Que texto é esse, Marcelo? Que passagem é essa? É uma oração bonita. É um Medha Sukta, uma oração especial para Medha Devi, né? É uma oração para uma determinada deusa, Devi. Que a consciência omnisciente, toda auspiciosa, a deusa do conhecimento, essa é a nossa favorita, né? Deusa do conhecimento. Todo vedantino sabe disso, né? Que venha favorecer o ganho do meu conhecimento, que possa bater na minha porta de novo, e que eu possa bater na porta dela de novo e de novo, que é o mais importante. Porque nós, sem ela, sem esse princípio inteligente, nós estamos impotentes, perdidos nesse oceano do samsara, que é um mar de ignorância. Perdidos em conceitos e palavras inadequadas. Que seja bem-vinda a sua visita e que eu possa me deleitar em você e você em nós e que eu possa desenvolver um intelecto brilhante, iluminado, capaz de ver, conhecer e expressar a verdade através das minhas palavras e ações, ajudando os nossos filhos e os nossos discípulos, né? Os discípulos também são formas de filhos espirituais. Então, está invocando a deusa do intelecto nesta oração muito bonita, né? Favorecendo, abençoando o meu esforço, de modo que eu me torne um Atmayani, um sábio, um conhecedor de quê? Da real natureza de Brahman, que você possa me favorecer, que eu possa obter essa prosperidade mais elevada, que é o Atmayana,
Isso só é possível através de ti. Como pode as pessoas ateis, né, materialistas, que não acreditam em divindades, em deuses, em Deus, né, passar por um processo, né, de autoinvestigação e autoconhecimento? É simplesmente impossível. É materialismo espiritual que a gente vê por aí, quase tudo. A devoção tem que estar presente, favorecido por ti, esta entidade do conhecimento, a deusa do intelecto, né, que irá remover os obstáculos, os tamo-gunas em excesso, de modo que eu me torne uma pessoa mais satírica e sábia, de modo que eu esteja apto para conhecer a real natureza de Brahman como minha real natureza, né? Que a minha oração venha a essa deusa do intelecto, que possa me favorecer para que eu possa obter essa prosperidade superior a tudo, que é um intelecto satírico e contemplativo, atraído pelos ensinamentos dos, dos Vedas e Vedantas. Somente então eu serei favorecido por ti e obterei todas as riquezas deste mundo. Ó deusa do intelecto, confira-nos todas as formas de prosperidade, mas principalmente o Atmayana. Lindo, né? Que Anyani, o Deus do fogo, nos conceda inteligência ininterrupta. Luz, o Deus do fogo, luz, nos conceda inteligência ininterrupta, linhagem de filhos e discípulos e o brilho dos estudos védicos. Lindo também. Sabe que a luz é um símbolo, né, do conhecimento. A gente só conhece o que a gente conhece por causa da luz solar e a luz elétrica que nós desenvolvemos também, né? Sem a luz a gente não consegue conhecer nada do plano físico, né? A gente consegue conhecer mais no plano sutil, plano mental, né? Então, que o Deus do fogo, a luz que ilumina os nossos meios ambientes, me conceda a capacidade de inteligência, né, da linhagem do Vedanta, a linhagem de filhos e discípulos e o brilho dos estudos védicos. Isso é uma linhagem linda, maravilhosa, que vai passando de geração em geração, né, representada pela luz do fogo, os estudos védicos. Que Indra, a divindade presidente de todos os órgãos dos sentidos, a gente tem os órgãos de sentido. Os órgãos de sentido podem se tornar defeituosos também. A maior tragédia é se a gente tiver a mente, né? Se a mente passar por um problema e ficar defeituosa, aí já era, né? Porque a mente é o quê? É aquele princípio que coordena os cinco sentidos, né? Produzindo uma experiência cognitiva. Então, que meus órgãos dos sentidos permaneçam saudáveis e que a minha mente, a minha inteligência permaneça saudável como aquilo que coordena os cinco sentidos, que eu possa ser um indivíduo saudável, que Surya, o Sol, o Deus da luz do Sol, nos conceda inteligência e uma linhagem favorável, ininterrupta de filhos e discípulos e coragem para enfrentar todas as situações que encontramos no planeta dos bárbaros. Planeta dos Bárbaros foi eu que editei, tá? Vocês podem ignorar. Tem uma outra passagem. Então, Driti significa perseverança, fortitude.
eu jamais desisto, uma força de vontade incansável, chamado de Drit, uma faculdade pela qual uma pessoa continua o esforço, mesmo diante de repetidos fracassos. Tá? A maioria das pessoas tem uma metáfora, uma analogia muito interessante. A maioria das pessoas, se você considerar que a pessoa é como se fosse uma bola, tá? Uma bolinha. Né? Se você faz uma bolinha de barro e se você não colocar no forno, de modo que ele fique bem cozido e firme, né? Ele cai no chão e ele se espatifa, né? Ele se quebra, se rompe, vira pó, né? Então, a perseverança, a fortitude, né? A força de vontade capaz, né? De cair, se levantar, cair, se levantar, cair, se levantar, não como uma bolinha de barro que não, né, foi devidamente assada, cozinhada no forno, ou nem mesmo uma bola de barro que cai, mas se levanta com dificuldade, que eu seja uma bola de borracha que bate e levanta imediatamente, né? Não importa quantos fracassos eu possa encontrar, a minha determinação é total. E essa lei, a lei do Senhor, a lei de Ishwara, observa tudo, sabe, né? A nossa dedicação, a nossa determinação, apesar das nossas limitações. Esta força que nos permite a capacidade de continuar, apesar de constantes e repetidas falhas. Então, às vezes, eu aproveito passagem para compartilhar com vocês o meu processo, porque eu nunca fui um gênio espiritual, pelo menos aparentemente, sempre tive muitos problemas psicológicos, né? Mas ainda assim, alguma coisa dentro de mim não me permitia abandonar esse processo, né? Apesar das minhas repetidas falhas, fracassos, né? Diversas vezes eu tentei abandonar esse processo espiritual. Ah, isso não é para mim, não. Eu sou meio burrinho, eu sou meio isso, sou meio aquilo, né? Mas não. A perseverança, a fortitude, força de vontade daquele que jamais desiste, aquele que jamais perde o que é o objetivo deste meu nascimento, apesar de todos os fracassos, né? Fracasso é normal, fracasso serve para que a gente possa compreender determinadas lições, né? Sabendo que a gente pode ainda fracassar no outro momento, se levanta e continua, né? Então, que eu não seja uma bolinha de barro que nem foi assada devidamente, que se espatifa na primeira derrota, no primeiro fracasso, e que eu não seja uma bola de barro que, embora não se espatife, ainda assim ela não levanta com aquela determinação, né? Que eu seja uma bola de borracha que bate e volta ainda mais determinada, que eu tenha essa capacidade de resiliência, a capacidade de sempre me levantar após cada queda. Bonito, né? Essa resiliência é muito frequentemente, né, ilustrada como uma bola de borracha. E aqui o Swami nos faz lembrar essa analogia. Se você pega uma bola de argila, né, úmida, que não foi devidamente assada, ela se espatifa e ela não se levanta. Tem pessoas que são assim, deixa eu tentar, puf, não, não, é impossível, não é para mim. Ela fica ali esborrachada, se lamentando, se vitimizando. Ela não quer se levantar
Aí o guru vai lá, tenta levantar, aí a pessoa vai lá, pega uma pá assim para levantar a pessoa, mas a pessoa se joga no chão de novo. Aí tem aquelas que se levantam, mas aí elas não querem mais, né, arriscar nada, não querem mais se mover. Elas voltam para o samsara, é melhor ficar quietinho por aqui, porque eu caí uma vez, fiquei meio mal, foi difícil me levantar. Agora essa história de Atmayana não é para mim, eu vou voltar para o samsara, né, e vou arrumar um empreguinho público que me dê uma sensação de segurança e viver a vida como um bom samsara. Não, que eu seja uma bola de borracha que, bum, vai, cai, e quando ela sobe ainda com mais força, com mais momento, e ela sobe ainda mais alto. Aí ela subiu. Aí ela, de novo, ela tem uma queda. Quando ela queda, ela sobe mais ainda. Né? Em analogia que eu seja uma bola de borracha. Assim, nós temos diversos tipos de pessoas, as pessoas que fracassam e desistem, e aquelas que fracassam e dizem, não, cada fracasso está me levando mais próximo da minha vitória. Cada fracasso serve o propósito de me permitir correções, né, que me trazem sempre mais próximas do meu sucesso espiritual. E quando vai acontecer? Ó, isso não me interessa. Isso eu deixo por conta da inteligência suprema. Mas eu vou continuar me levantando, me levantando, me levantando, me levantando novamente. Essa capacidade é chamada de Driti, que é fortitude, que é uma das qualidades mais importantes para um buscador de moksha. Não é assim, Marcelo? Por isso nós temos um devata chamado de Drit, resiliência, fortitude. Eu nem jamais vou desistir. Mas eu já estou com uma idade avançada, né? Não, compreende que a tempística desse processo é além da nossa compreensão humana, você deixa tudo isso para a inteligência de Ishwara. E se não for nesta vida, vai ser na próxima, mesmo que você não realmente complete o seu processo espiritual nesta vida, você vai crescer e vai deixar esse corpo com mais alegria no seu coração, com a convicção de que no próximo nascimento você talvez complete tudo isso. Mas no próximo nascimento eu não vou saber que sou eu, que sou eu sou eu. Não importa. De repente, se você tiver uma sacada, você vai ter a ver todas as suas vidas passadas e vai ver a conexão, aquela pessoa, aquele corpo-mente, esse corpo-mente, esse corpo-mente. Mas mesmo que você não tenha essa visão mística, né? Não importa. Cada um de nós tem uma alma individual e nós recebemos um instrumento de conhecimento, experiência, né? E o objetivo é sempre esse, é completar a nossa experiência na dualidade e deixar esse jogo. Não, mas eu gosto da dualidade. Uma pessoa, uma vez na Índia, falou isso, né? Estava fazendo um seminário com a Silvia, ou na época com o Ramji, e esse conceito foi apresentado. Depois você completa a sua jornada e você não volta. Mas eu quero voltar, eu adoro a vida. A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos, né? Porque às vezes se a gente está num período da vida que a gente está desfrutando muito punha, aí a gente fica apegado ao punha e esquece o sofrimento que é o Papa, né? Mas você sabe que você está esgotando aqui, aí isso vai te levar a uma loca celestial, lá você vai esgotar mais ainda a punha,
e depois você vai ter que descer aqui e começar a produzir punha papa de novo, né? Então não importa. Importa você permanecer focado neste processo de elevação espiritual e quando o momento for correto, se a maturidade estiver bem estabelecida, você não vai ter mais apego a essa vida, né? Eu, como o guru de vocês, estou dizendo, a ideia de querer voltar a experimentar a dualidade não passa pela cabeça do Yanni. Pela cabeça do Yanni pode passar a aceitação de voltar de acordo com o desígnio do Lorde. Se o Lorde quer que você volte para fazer algum trabalho, tudo bem, né? Mas quando você completa o seu processo, né? Que não significa se tornar um santo ou purificação, não, é saber realmente que todos nós temos purezas e impurezas, porque a configuração do corpo-mente envolve essas três energias. Mas apesar de rajas e tamas, a gente tem Sattva Guna que pode ser desenvolvida para nos permitir o conhecimento da única realidade. O conhecimento dessa única realidade vai destruir o apego pelo nascimento humano, por mais um nascimento humano que a gente jamais tem controle absoluto das circunstâncias. Isso é chamado de maturidade espiritual, até mesmo o desejo de viver eternamente no planeta dos bárbaros é destruído. Ah, não, mas eu queria ir para um planeta melhor. Por isso nós temos uma divindade chamada de Driti Devata. Krishna diz, entre todas as divindades, essa divindade feminina é o máximo, porque ela rege as faculdades da mente. Entre elas, a faculdade de quê? De discriminação e fortitude, né? Swami, antes ele diz aqui, que eu pulei esse parágrafo, que você seja uma bola de borracha, né? Você tem tanta fortitude, né? Que você é exatamente como uma bola de borracha. Você, quando você bate no chão, você levanta ainda mais alto, tá? Então, essa analogia da bola de borracha é linda, maravilhosa. Ela jamais cai e se espatifa, e quando ela cai, não é que ela volta, mas volta pouco, não, ela volta ainda com mais momento. Que você seja como uma bola de borracha, com uma força sempre revigorada, né? Que não te permite renunciar a este processo de moksha, né? Da mesma forma, nós temos dois tipos de pessoa. A pessoa que, quando fracassa, ela simplesmente ela se esparrama. E aí ela não quer mais arriscar nada na vida, muito menos arriscar um processo espiritual que envolve renúncias, né? Porque a gente tem uma quantidade relativamente limitada de energia durante o dia, né? A gente dorme por 6, 8 horas, o resto do dia tem que cuidar de outras coisas, tem que ganhar dinheiro, isso e aquilo, e eu quero autoconhecimento, né? Então, nós temos determinados tipos de pessoas, né? As pessoas que, quando elas fracassam na busca espiritual, ela fala assim: Nossa, eu perdi tantos anos, eu já poderia ter mais de 2 milhões no banco se eu não tivesse ficado preso 5 anos nessa busca espiritual. Aí ela volta para o mundão, né? Porque ela acha que eu fracassei espiritualmente. Ela renuncia aquilo que é realmente relevante, né? Devido a falta de paciência, achar, não, é um fracasso. Não, a pessoa que realmente é madura e determinada, ela cai e se levanta rapidamente. Não é assim, Mariné? Hum? Betânia está dizendo que é assim mesmo.
Se você fracassa, qualquer que seja o empreendimento, e você não se levanta, né? Você é uma pessoa fraca. Esse tipo de pessoa torna-se um sannyasi problemático. Mas existe um outro tipo de caráter, de pessoa, de personalidade, que mesmo que ela caia, ela se levanta rapidamente, ainda com mais disposição. Essa capacidade é chamada, uma palavra maravilhosa, fortitude. A capacidade de jamais desistir, de jamais renunciar àquilo que é o propósito realmente humano, que é descobrir a real natureza do ser. Portanto, entre todos os devatas, Krishna diz, entre todos os devatas, entre todas as divindades femininas, eu sou as devatas da faculdade mental. Então, o que é a mente feminina, a faculdade mental feminina? A palavra kasma, tem vários significados. Podemos encarar isso como paciência, né? O ser humano feminino, né? Ele é dito ser um ser humano mais paciente, mais sábio, né? Porque tem que passar por diversos processos, né? Entre eles o processo de gravidez e dar à luz aos outros seres, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita, como é que se diz? Forbearance, e não capacidade de resistir. Dizem que a gravidez é dolorosa, é difícil, desconfortável, o nascimento. No dia de hoje, todo mundo diz, não, abra a barriga e tira esse neném, mas no passado, não, envolvia muitas dores também, muita paciência. Então, isso dá à mulher, né, ao feminino, né, essa resiliência, essa força, né, capacidade de esperar, enquanto que os masculinos são mais impacientes. Aí ele diz assim, na Índia existe o sinal vermelho e por causa da impaciência, né, o governo indiano colocou uns sinais lá no sinal vermelho, que os sinais vermelhos na Índia, né, lá em Tiro, que eu lembro, são os últimos lugares que eu fui na Índia, às vezes você tem que esperar tanto, porque tem tanta encruzilhada e tanto carro, né? Você tem que esperar tanto, 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 que lá no sinal vermelho eles colocam um sinal, escreve um cartaz dizendo assim, relaxe, relaxe, espere com paciência, que vai abrir o sinal aqui, né? A gente tem que ter a capacidade, né, da paciência. Paciência é uma qualidade muito importante, né? E a mulher é muito paciente, ela tem que passar por 9 meses de gravidez, tem que criar os filhos, né? Né? Se a mulher de uma vez, né, nos dias de hoje, estão tentando acabar com o gênero masculino, feminino, e criar um, uma outra coisa. Se você tem essa capacidade, né, de paciência, resiliência, você é capaz de atravessar a sua vida com uma boa atitude. Quando as coisas estão indo bem, você caminha, quando elas estão mais difíceis, você não se esborracha, né? Você espera, você continua fazendo o seu papel de mãe, cuidando dos filhos, cuidando disso, ou não, mas você tem essa qualidade feminina. E aí você vê os carros, né, no sinal vermelho, apesar deles colocarem lá, relaxe, espere que o sinal vai ficar verde. As pessoas começam a buzinar e acelerar. A Índia é o país do barulho, todo mundo gosta de fazer barulho. Começam já impacientemente, o sinal está verde, está vermelho ainda, pé, 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 né? Quando o semáforo fica verde, aí você parte. Tenha paciência.
já é uma faculdade importante que é mais comum entre as mulheres, digamos assim. A gente precisa de paciência nesse processo de autoconhecimento ou de elevação espiritual, como nós queiramos. A gente sabe, né? A gente viveu na ignorância por tanto tempo, tantas vidas, tantos nascimentos, e a tempística, né, que estabelece um autoconhecimento devidamente digerido, internalizado, que realmente transforma a vida do indivíduo, né, não está em nossas mãos. Pessoas mais impacientes, elas acabam se enganando, né, se iludindo, né? Então a gente precisa de ter essa paciência, a paciência de quem? De uma mãe que ela engravida, ela tem que esperar 9 meses e depois, quando o bebê nasce, né? 9 meses quase sempre envolvendo desconforto, e quando o bebê nasce, tem bebê que você se livra da responsabilidade dele com 15 anos, mas outros permanecem sob a sua responsabilidade até a idade de 50 anos, né? Porque são pessoas que não se emancipam, né? Fortitude, fortitude de uma mãe. Esse é o tipo de pessoa superior. Ela jamais se esborracha no chão, ela jamais renuncia, ela é forte. Portanto, entre todos os devatas, entre todas as divindades femininas, né, eu sou todas essas devatas que são as nobres faculdades da mente, as faculdades da mente. Driti Devata, faculdade da mente. Entre todas as divindades, entre todas elas, que eu seja Driti Devata, aquilo que me concede a paciência e o foco de jamais perder a perspectiva do meu objetivo. Kashma, a palavra Kashma tem vários significados, podemos encarar isso como a paciência, perseverança, muito importante neste processo vedântico. A gente não consegue, se nós formos impacientes em relação a esse processo, a gente vai acabar, né, escorregando, se iludindo e saindo por aí, né, como mais outra pessoa se declarando, como é que se diz? Ele está falando do sinal vermelho, que as pessoas não têm paciência para esperar ele ficar verde, né? Relaxa, espera até que você seja uma pessoa devidamente assado no fogo, no forno da autoinvestigação vedântica, do autoconhecimento, né? Não se precipite, não deixe, não abandone este processo, né, prematuramente, como algumas pessoas fazem, né? E começam a se achar e se declarar. Relaxa. Por que que a gente teria tanta pressa, né? Imagina se você coloca o pão no forno e o pão começa a bater na porta do forno, dizendo assim, ó, já passaram 5 minutos, pá. É, não tem tempo para perder, não, tem que assar, né? Não, nós estamos neste forno, né? Que é o conhecimento de Ishvara, aquele processo que nos dá os resultados, o karma paladata de todos os nossos esforços humanos, a gente tem que ter confiança nesse processo e relaxar. Portanto, eu sou o Samadevata, né? Essa deusa feminina da paciência, da capacidade de
né? De passar por todas as dificuldades com fortitude. É um aspecto mais comum na mente feminina. Se bem que nos dias de hoje as coisas estão ficando meio misturadas. Ok, meus queridos, ó, eu, eu acabei nem acabando esse texto, e assim o material, a gente vai ter mais material para a aula que vem. A gente tem esse mais o último arquivo deste capítulo 10, tá? Mas a gente vai passando por tudo isso sem pressa, né? Vocês estão com pressa? Então tá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil.